Olá, meu nome é Francis, para quem não me conhece, e para quem me conhece também é Francis, continua sendo Francis. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu queria contar um pouquinho da minha trajetória. Eu estou há 18 anos no SAMU, atendendo dentro de uma ambulância, no dia a dia, todo final de semana. E aqui eu estou para falar sobre uma questão extremamente importante. Quando a gente vê uma criança na rua, na estação do metrô, no shopping, se debatendo, chorando, às vezes correndo, qual é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça? E será que a gente sabe o que de fato está acontecendo com essa criança? Então, estou aqui para dividir um pouquinho do conhecimento que a gente tem, da experiência que eu tenho nesses 18 de SAMU, para falar um pouquinho sobre a agressividade na crise autista. Isso é muito importante, isso é contraintuitivo, mesmo com a minha experiência no SAMU, aprender e entender, né, como contingenciar, gerenciar e manejar uma crise autista é uma novidade. Então eu estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Então o tema de hoje vai ser crises e descontrole emocional no autismo, do caos neurológico ao controle clínico humanizado. Como atendente, como socorrista, sempre ter o paciente em primeiro lugar. E aqui a gente está falando de uma condição extremamente especial. A gente está falando de crianças que têm a sua família e que têm uma condição que é a condição do autismo, que é a condição neuroatípica. E aí eu faço uma pergunta para você. E se aquilo que você chama de agressividade for, na verdade, um colapso neurológico? Uma mudança de paradigma para nós profissionais de saúde, para os terapeutas e para as famílias. Muitas vezes a gente olha, a gente julga, a gente dá palpite, a gente critica. Mas a gente de verdade entende o que está acontecendo naquela situação? Então fica essa pergunta para vocês. E qual que é o erro mais comum que a gente comete? A gente vai julgar, vai falar que aquilo é desobediência, que o pai não sabe cuidar, que é uma falha moral, que isso é manipulação, que a criança está fazendo birra, que ela está fazendo isso de propósito. Esse é o primeiro erro que a gente comete quando a gente vê uma criança autista, porque eu posso afirmar que não é nada disso. Qual que é a realidade clínica? Isso é uma desregulação neurológica, é um pedido de socorro do cérebro dessa criança. E essa criança, nesse momento, ela perdeu o controle fisiológico do corpo dela. É o paralelo que eu faço. Quando alguém está tendo uma convulsão, e muitos de vocês já viram isso, naquele momento eu não consigo controlar meu corpo. E nesse colapso neurológico da criança autista, é exatamente a mesma situação. Aquele cérebro está sobrecarregado, está colapsado, com excesso de informação, então ele acaba colapsando. Um estudo clínico americano com 1.380 casos mostra que a agressividade está presente em 68% das famílias das crianças autistas. Aqui no Brasil, esse número é um pouco maior, e nas estatísticas que a gente tem aqui na clínica, eu poderia dizer que quase 100% das famílias já presenciaram seu filho tendo uma crise agressiva em algum momento da vida, seja no começo, seja antes da terapia, seja vindo num trem lotado, seja num shopping cheio de gente. E quanto desses casos a gente piora essa situação por a gente interpretar errado, né? E não só a família, mas nós profissionais de saúde. Então fica esse alerta. Quando a gente vê uma criança autista em crise, isso é uma mudança de paradigma. Isso é extremamente importante para a gente começar o nosso raciocínio clínico. Eu não vou passar regras, mas eu vou passar o entendimento do porquê algumas condutas são mandatórias quando a gente observa uma criança autista. Quando chega na fase da explosão, a comparação que a gente sempre faz, isso é a pontinha do iceberg. O que a gente está vendo é um histórico de um dia, algumas horas para trás, né, que a criança está lá agressiva, gritando, muitas vezes se batendo a cabeça na parede, ou às vezes saindo, correndo. Mas isso aí é só o que a gente vê. E qual que é a primeira iniciativa que a gente tem?
qual que é a primeira conduta que a gente tem? A gente vai tentar punir. Ei, menino, não faz isso é feio, olha sua mãe, olha seu pai, eles estão passando vergonha, você está envergonhando a sua família. Quantas vezes a gente já não viu isso? Mas na realidade, lembra que eu falei que é um colapso do cérebro por excesso de informação? E o que leva a esse colapso do cérebro? Existem alguns fatores, é o que a gente chama de causa real. Isso não acontece à toa. Muitas vezes a criança autista tem muita dificuldade de expressar seus sentimentos ou aquilo que ela está sentindo no próprio corpo dela, como uma dor, por exemplo. Então a causa real pode ser, por exemplo, efeito de um medicamento que está deixando a criança nauseada, que está deixando a criança sonolenta, que está deixando a criança irritada. E essa irritação ela vai sobrecarregando esse cérebro até que esse cérebro entre em colapso. Outro fator muito importante, mudança na rotina do sono. A criança está acostumada a dormir às 8 da noite, acordar às 6 da manhã, tem uma festinha com a família e às vezes algum parente pede, vamos ficar um pouquinho mais, essa criança vai dormir mais tarde, tem essa privação do sono, outro dia pode ter certeza que essa criança vai ter um colapso. A quebra da previsibilidade. Então a gente sabe que dentro do autismo a previsibilidade é um fator extremamente importante e quando essa previsibilidade é quebrada, isso pode gerar essa sobrecarga emocional nela. E a outra é a sobrecarga sensorial, excesso de luz, excesso de som, excesso de tato, excesso de apego. Então tudo isso pode sobrecarregar esse cérebro que pode entrar em colapso. E a gente entra agora em 3 condições diferentes e que a gente precisa saber manejar. Vou começar pela mais simples, que é o tantrum ou a birra. A birra, a origem sua é um comportamento para a criança atingir aquilo que ela quer. Na terapia ABA, a gente trabalha com o que a gente chama de ABC, antecedente, comportamento e consequência. E a criança aprende que se, por exemplo, ela gosta do celular e que se ela chora e fica brava, ela ganha o celular, não existe um antecedente, a vontade de querer ter o celular, o comportamento é eu como pai, como mãe dou o celular, a consequência é a criança aprende que se fizer aquilo sempre, ela vai ganhar aquilo que ela quer. Isso é birra. Então a gente precisa manejar isso dentro do ponto de vista clínico, terapêutico, junto com as famílias. Isso é evitável, isso é treinável, isso é obrigação nossa dentro da clínica de corrigir isso daí. As outras 2 situações já são diferentes. Entra de volta para o que a gente chama de colapso do cérebro. É o meltdown e a crise agressiva. Meltdown e a crise agressiva, ela vem originalmente dessa sobrecarga neurológica sensorial. No meltdown existe uma exaustão completa, aquele cérebro está sobrecarregado, a criança fica irritada, fica mais lentificada e chega à noite ou em algum momento ela desaba, como se desligasse tudo porque teve um excesso de estímulo, não chegou numa crise agressiva, mas mesmo assim o cérebro dessa criança se esgota. E o outro lado é de fato a crise agressiva, é um evento que a gente chama de evento de segurança. Se tem agressão, autoagressão, heteroagressão, isso é segurança. E se segurança é a palavra da vez, garantir a segurança do espaço, de quem está perto e da própria criança é o mais importante. A regra de ouro: se há risco físico relevante, trate como crise agressiva, independente da origem. Isso é fundamental. E aí vamos falar um pouquinho do cérebro, né, na crise autista. Então, o que acontece? Dentro do nosso córtex pré-frontal, esse excesso de estímulo faz com que o cérebro fique sobrecarregado e ele não funcione da forma correta. E esse córtex pré-frontal é o centro da lógica, da linguagem, da negociação. É aquilo que a gente chama de função executiva. Isso está desligado. E o que fica ligado? O centro do cérebro, que é o centro da vida. Isso tem em todos os animais vivos. E é lá que a respiração é controlada, os batimentos cardíacos, os sinais fisiológicos e também é o centro das emoções. E existe um pedacinho específico do cérebro que chama amígdala. A amígdala ela fica hiperreativa e é responsável pelo comportamento nosso de fuga ou luta. É aquele momento que ou a gente vai enfrentar aquele desafio, a gente vai sair correndo ou a gente simplesmente paralisa. Então, para a gente entender a fisiologia, o cérebro está extremamente sobrecarregado,
todo o resto do cérebro não funciona da forma adequada por essa sobrecarga, e existe um lugar que está funcionando e mandando muito estímulo, que é essa amígdala, é a hora que essa crise agressiva pode acontecer. Então, durante o pico da crise, os pacientes não conseguem processar de forma adequada comandos complexos ou aprender lições morais. Não adianta a criança estar no meio do shopping, numa crise agressiva, se batendo, a gente chegar nessa criança e falar: olha, não é assim, você está envergonhando sua mãe, não é o momento. Eu vou passar dicas de como a gente maneja essa criança da melhor forma. Entendendo como isso funciona, se o cérebro, a parte da lógica, da comunicação não está funcionando e ele está sobrecarregado, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Retirar estímulo. E esse estímulo que a gente vai retirar é a própria luz do ambiente, um lugar mais escuro, auditivo, vamos reduzir barulho, tentar levar essa criança para um lugar mais calmo. Eu posso usar o abafador de ouvido. E, principalmente, uma única pessoa falando com essa criança. É muito comum, principalmente em lugar público, junta 20 pessoas falando coisas complexas, todas ao mesmo tempo. Isso vai sobrecarregar e piorar essa crise cada vez mais. Então o ideal é uma única pessoa, frases curtas, até 3 ou 4 palavras, ambiente calmo, escuro, silencioso. E se a gente puder, se a gente tiver como reforçador da criança, que é aquilo que deixa a criança calma, o paninho, o brinquedinho, o dinossauro, o trenzinho, isso ajuda bastante. E a gente tem que dar apoio e validar o sentimento da criança. Usar frases do tipo: eu te entendo, eu sei o que você está sentindo, eu estou aqui para te ajudar. Falar de forma calma, pausada, fala simples. Se a gente aumenta a demanda, a gente piora essa situação. E tem uma questão que no SAMU a gente fala muito. A gente fala sempre sobre segurança de cena. A gente nunca vai colocar a nossa vida em risco, né, para salvar alguém. É a mesma história do avião. A gente vai primeiro colocar a máscara na gente, para depois colocar no outro. A gente vai cuidar da segurança da cena, para que a gente possa cuidar de todo mundo. E um ponto aqui fundamental: eu não posso encurralar, deixar a criança sem uma perspectiva de saída. Ela tem que saber que existe, que ela não está presa, não está encurralada. Então são dicas que eu dou para esse cérebro sobrecarregado, para ele começar a diminuir esse excesso de estímulo e começar a se regular. Isso é fundamental. E sempre conversar com o pai, com a mãe, ou tentar entender qual foi o gatilho que disparou isso daí. Se foi uma quebra abrupta de rotina, se foi uma transição sem aviso, falta de previsibilidade. Todo autista precisa de previsibilidade, excesso de luz, excesso de som, multidão. Imagina uma criança que tem hipersensibilidade ao toque. De repente ela está num trem lotado, todo mundo do lado, assim, encostando nela. Isso traz uma sobrecarga emocional, sensorial extremamente alta. Comunicação, múltiplas instruções simultâneas, muita gente falando com essa criança ao mesmo tempo, coisas diversas, né? E a própria questão física de dores. A criança às vezes está em troca de dentição, tá em troca de dente, está com uma dorzinha de barriga. E aí eu entro num ponto super importante. Como eles têm dificuldade de falar aquilo que eles estão sentindo, seja fisicamente ou seja emocionalmente, vem uma fase muito complexa, que é a fase da adolescência. Porque essa mudança acontece dentro da gente, com nossos hormônios. Então isso é uma fase extremamente importante. E para as meninas ainda tem mais uma questão, que é a questão da menstruação. Então são desconfortos que a gente pode ter pela própria evolução, mas que, como uma criança típica, isso se expressa muitas vezes numa adolescência saudável, ou pode se expressar numa agressividade, outras formas de expressão. Mas para a criança autista, para o adolescente autista, essa é uma fase complicada, porque expressar essas mudanças se torna extremamente difícil. E a gente fala aqui, o paciente que explodiu do nada estava, na verdade, gritando por socorro há muito tempo. Isso é muito importante, a gente precisa ter isso em mente. Então, eu sempre reflito, qual foi o último paciente que eu precisei fazer no SAMU? Eu sou médico e como médico eu tenho autonomia para fazer, quando estritamente necessário, contenção mecânica e contenção química.
mas isso não é orientado para nenhum outro profissional. Mas é importante você, pai, você, mãe, você, familiar, saber quando isso ocorre e, principalmente, se alguém estiver fazendo errado com o teu filho, você poder orientar esse profissional qual é a melhor forma que deve conduzir o seu filho. E a gente vem na linha do tempo da crise. A gente tem a linha de base da criança, existe um ponto em que isso começa e que as intervenções verbais e do ambiente funcionam. Se isso escala, chega num ponto sem volta até que tem essa explosão. O mais importante é a fase da recuperação. Esse cérebro, lembra que eu falei? Ele está super ativo, ele está trabalhando imensamente, ele está colapsado por excesso de informação. Imagina que a gente correu 10 maratonas. Como que a gente vai estar depois fisicamente disso? Exausto. Então esse cérebro vai estar exausto. Então a gente precisa cuidar desse cérebro. Deixar a criança descansar, oferecer alimentação leve, hidratar essa criança, oferecer conforto para essa criança depois da crise. Não é como muita gente faz, que é dar um sermão ou dar um castigo para essa criança. Isso aconteceu, lembra que eu falei? Como se fosse a convulsão, a criança não tem controle sobre o seu corpo. O que a gente tem que fazer como responsável é cuidar dos fatores que vão levar a isso. Existe uma regrinha que a gente deve fazer nos 2 primeiros minutos. Isso é muito importante. A primeira coisa é pedir ajuda e entender o que está acontecendo. Se existe qualquer risco de insegurança, a gente precisa garantir segurança de cena. Se tem risco de alguém se machucar, vamos pedir ajuda. 192, 193, 190. Uma coisa que a gente faz muito comumente. Lembra que eu falei? A segunda coisa é a gente vai reduzir estímulo e não ter plateia. E quando eu falo que a gente faz muito comumente todo mundo se aglomera, saca um celular e começa a dar palpite. Imagina num cérebro super funcionante, colapsado e começa a receber esse monte de estímulo. Então assim, pessoal, por gentileza, meu filho está numa crise autista, uma crise agressiva, vamos ficar longe, quietinho e tentar levar essa criança para um lugar mais tranquilo, sem plateia. Garantir acesso à porta. Filho, a porta está aqui. Se precisar sair, a gente está seguro. E uma questão super importante. Uma única pessoa falando com essa criança. Uma única pessoa. Frases curtas, 3 ou 4 palavras. Então, vai todo mundo tentar falar com essa criança? Não. A gente vai eleger um que vai ser o interlocutor junto dessa criança. Então, a gente tem um checklist que a gente sempre orienta. Primeira coisa, no SAMU a gente usa o mnemônico acena, que é para ver se a cena está segura, que é o local que a gente está atendendo, né? Então a cena obrigatoriamente tem que estar segura. Risco imediato de vida, emergência especializada, SAMU 192, 193, 190, e se não tem risco de vida, a gente vai remover tudo aquilo que pode machucar essa criança, mostrar para a criança essa rota de fuga se precisar e eleger um único comunicador que vai estar calmo. Não adianta um comunicador que está tão desesperado ou mais que a criança. Por quê? Porque isso vai deixar a criança mais nervosa. E uma coisa que é fundamental, aqui a gente precisa entender isso. A contenção mecânica, que é conter fisicamente essa criança, ou contenção física, que é dar medicação, seja via oral ou injetável, isso não é tratamento. Isso é contingenciamento para a segurança da criança, somente nesses casos. É o último recurso absoluto quando tudo mais falhou, tá? Então a gente precisa entender bem isso. Como que a gente faz a desescalada verbal? A gente vai ter tons calmos e constantes, um único interlocutor, frases curtas, sem confronto ou correção. A gente vai validar sem julgar, oferecer uma escolha e comandos únicos e pausados. A gente vai falar para essa criança: eu vejo que está difícil agora, eu estou aqui para te ajudar, fica seguro, entendo o que você está passando. Você prefere ficar sentado aqui ou podemos ir para um lugar mais seguro? Primeiro respira e agora a gente vai sentar. Então a gente vai ter um ambiente escuro, sem som, um reforçador da criança, um único interlocutor, cena seguro,
frases que vão validar sem julgar, ou dar uma escolha para ela e comandos pausados. Aqui a nossa meta é muito clara: ficar seguros e diminuir estímulos. E aqui uma frase que é importante: o silêncio salva. Diferente de tudo aquilo que a gente aprende ou a gente conhece ou tem isso como senso comum, tem alguém agressivo, eu vou lá, vou segurar a pessoa. Aqui é o contrário. Por isso que eu falo que é uma quebra de paradigma e a gente precisa entender realmente a cena que a gente está. E existe uma frase: mais é menos. Numa crise autista, a gente tem que levar isso para casa. Mais é menos. E aqui o silêncio salva. Quando a sobrecarga é extrema, toda a palavra entra do cérebro autista como um ataque. Já é um cérebro sobrecarregado que vai ter mais um ataque e vai piorar a situação. Então o silêncio salva. Menos é mais. Falar menos, frases curtas, desligar as luzes, silenciar monitores e alarmes, retirar familiares desesperados da visão da criança ou muito nervosos. Na fase vermelha, o ambiente gerencia o comportamento melhor do que qualquer argumento. Vamos manter esse ambiente seguro melhor do que qualquer frase que a gente fale com essa criança. Então, risco real: quando a gente vai acionar a emergência? Risco imediato à vida, existe uma outra emergência médica, ou dentro daquela condição não existem pessoas treinadas para gerenciar aquela condição. Aqui uma questão muito importante: equipes comunitárias ou domiciliares não devem usar contenção física. Se precisar, chama ajuda especializada. E aí aqui eu vou passar bem rapidinho, porque se vocês verem isso, vocês podem orientar caso seja feito. Existe uma regra de ouro: eu nunca vou apertar o tórax da pessoa, nunca vou apertar o abdômen e nunca vou deixar a pessoa com a barriga para baixo. Isso é mandatório, tá? E o mais importante: nunca é uma conveniência, nunca é uma punição, é apenas uma proteção temporária contra um dano, um perigo iminente. E a gente pode, dependendo da situação, se tem um médico habilitado, treinado na cena, pode fazer uma tranquilização rápida, entender a causa, tirar a história, oferecer um comprimido de oral, ou em último recurso, depois da contenção física, fazer uma contenção química com algumas drogas injetáveis. A gente tem uma série de cuidados, posso fazer isso, e isso é super importante, somente o médico vai fazer uma contenção química. E vem a fase da recuperação, retorno gradual, aquele cérebro está exausto, vamos hidratar, oferecer suporte, comida. É uma questão que é super importante. No SAMU, quando a gente vai sair para uma cena, a gente faz o briefing, ou seja, eu, a enfermeira, o condutor, a gente discute como que a gente vai atuar dentro das poucas informações que a gente recebeu. A gente atende e ao final, o mais importante é o que a gente chama de debriefing. A gente faz a discussão sobre o que a gente errou e poderia ter sido melhor, sem apontar dedo e sem julgar. Isso é fundamental. Por quê? Porque no SAMU, se eu errei e não consertei, alguém pode ser penalizado, o paciente pode morrer. E aqui é a mesma coisa, a gente tem que fazer esse debriefing depois da crise, junto com a clínica, junto com os terapeutas ou mesmo na família. O que aconteceu com o nosso filho? Por que isso chegou nesse ponto? Como que a gente gerenciou? A gente seguiu todos os passos que o Francis falou? A gente ofereceu descanso depois? O que poderia ter sido diferente? Isso vai trazer aprendizado. E não é para falar, você fez isso, não é para apontar dedos. É justamente para a gente entender, aprender e melhorar cada vez mais. E o plano de prevenção, entender os sinais precoces, os gatilhos conhecidos, as estratégias que a gente vai usar para evitar isso daí e as estratégias reativas que aconteceu uma vez, discutimos, aprendemos, aconteceu a segunda, melhoramos até que isso possa ser evitado. Tá? E aí o verdadeiro papel do profissional, isso para você, pai, mãe, leigo que está assistindo isso daqui. Nossa função como profissional, a minha função como médico, não é domar, não é consertar ou silenciar a neurodivergência. Nossa função é traduzir o comportamento, identificar a dor e proteger a dignidade do paciente em seu momento de maior vulnerabilidade. Essa é a nossa função enquanto profissional.
Mude a pergunta. Não é o que está errado com você, mas sim o que aconteceu com você e como eu posso te apoiar. Isso é o mais importante. E para finalizar, obrigado para quem ficou até aqui. Controlar a crise não é dominar o paciente, é devolver a ele a segurança que o próprio cérebro perdeu. Então fica aqui o meu recado final, né? A gente fica à disposição. Esse aqui é só um pedacinho do curso que a gente tem teórico-prático na nossa clínica e a gente fica aberto para esclarecer qualquer pergunta, tirar todas as dúvidas e contem sempre com a gente. Muito obrigado. Salve esse vídeo para você ver sempre que precisar. No debriefing isso é muito importante. Faça o debriefing com quem você ama, com tua esposa, teu esposo, com a família, para entender o que aconteceu. Isso vai ajudar vocês bastante. E encaminhe para quem vocês acham que precisa assistir esse conteúdo. Muito obrigado e até uma próxima.